Quem é Rejane? Rejane? Por favor, se coloque de pé, por gentileza. Seja bem-vinda, tá bom, na casa do nosso Pai. Volte mais vezes a nos visitar. As abençoadas vão te dar um abraço aí na saída, tá bom? Obrigadão pela visita, tá? Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Então, Pastor André. Tudo bom com o senhor? Glória a Deus. Então hoje nós já almoçamos, né? Tomamos sorvete de sobremesa. Não? Comeram a feijoada, da hora, né? Todo mundo de barriguinha cheia. Alimentou a carne, é ou não é? Que nos dá força. Agora é a hora de alimentar o Espírito, que nos vivifica todos os dias. Amém? Então, direcione aí as mãos em direção aqui do nosso pastorzão. Senhor meu Deus, que venha, meu Pai, agora do teu trono, uma palavra, Senhor, este alimento saudável, puro, meu Pai, que vem do teu trono, para que nós possamos nos alimentar e encher nosso tanque, meu Pai, espiritual, para que possamos prosseguir na nossa semana, meu Pai, diante das dificuldades, sabendo que o Senhor, meu Pai, já venceu por nós. Só precisamos, meu Pai, colocar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor caia por terra toda a distração e que possa a palavra falar com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Louvado seja nosso Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos, considerando que maio a gente costuma tradicionalmente falar sobre família, mas não estamos em maio, né? Mas como eu não vou pregar em maio, eu falei, deixa eu antecipar. Hoje é o último domingo de abril, e aí eu estou trazendo a palavra para família. Gostaria que os esposos e as vossas esposas dessem a mão um ao outro agora. Dê a mão aí, dê a mão aí. Só de casa, obrigado, mas dê a mão aí. E eu vou pedir para vocês, casais, a gente vai falar com os filhos, mas a ideia é mais mesmo pai e mãe nesta noite. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos por segundos, 30, um minuto, e pensem no momento bem maravilhoso da vida de vocês. Valendo! Amém? Eu pensei no meu. No dia da minha conversão, eu fui para Pirituba com essa igreja e no caminho encontrei uma garota. Já a conhecia do bairro, mas não com o olhar que eu tive aquele dia para ela. E dali para frente, dado aquele momento tão gostoso que eu tive diante do Senhor e vendo como ela lidava com o ministério que ela já carregava consigo, me apaixonei. E acho que esse é um momento muito importante, pelo menos para mim. Ela nem sabia, mas também depois deve ter havido algum para ela. Acho que casou comigo, ela não é. Mas amém. Vamos abrir vossas Bíblias em Gênesis 24, de 31 a 51, e para isso podem soltar as mãos, tá bom? Foi só um pouquinho, em casa vocês continuam. Gênesis 24, de 31 a 51. Aí depois, meditem, Gênesis de 23
até 28 vai estar contando toda a história, mas eu vou pegar só esse trecho aqui, senão a gente fica o tempo da mensagem só lendo todo esse texto. Quem achou, diga amém. Então, acredito que todos acharam. Diz assim: ele disse: entra, bendito do Senhor. Por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os seus camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos, e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: dize. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, e servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e a este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então será desobrigado do meu juramento quando fores à minha família, se não te derem, desobrigado estará do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água, a moça que sair para tirar água a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. Eu lhe disse: peço-te que me des de beber. Ela se apressou, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo, para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Amém? Pois aqui, meus irmãos, nós temos um resumo, hein? Isso é um resumo do servo de Abraão, chamado Eliezer, que foi chamado por Abraão, em seus dias já de idade, quando a sua mulher tinha já falecido, Sara, para que seu servo voltasse à terra dele, lá na Mesopotâmia, e buscasse uma mulher para casar seu filho. E aí o servo jura,
o servo ora, Abraão diz, um anjo do Senhor vai contigo. E este homem chega nesse local, à porta da cidade, faz uma oração a Deus, Senhor, se acontecer assim, 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 eu sei que é do Senhor. E aconteceu assim, 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 então era do Senhor. E aí a menina, aqui não consta, mas o que eu disse, depois leiam, de 23 a 28, tem um momento que ela fala, que ela tem sim o desejo de ir, que ela vai, tá? A gente vê aqui o pai dela dizendo, toma e leva, parece que é assim, né? Tá, leva e tá tudo certo. Não, ela teve um momento de decisão também, tá bem? Aliás, ela se mostra uma administradora, se mostra uma menina educada, uma menina zelosa, prestativa, proativa, né, caridosa, acolheu esse homem com seus animais, enfim, cheia de qualidades. O nome dela é Rebeca. Hoje não se fala tanto, mas quando eu era jovem, meus 20 anos, logo que eu me converti, era comum um jovem, um rapaz, bonito assim que nem o Isvi, e alguém chegar assim, aí, cadê tua Rebeca? E a gente já sabia que Rebeca se tratava daquela garota que seria nossa namorada, tal, né? Era comum o homem orar por uma Rebeca e a mulher, as meninas oravam por um Isaac, né? Menino cheio da grana, filha de um pai, tal, né? Então, a gente costumava falar assim. E imaginava-se então que Rebeca seria a melhor das melhores que se apresentasse, e Isaac fosse o melhor dos melhores que se apresentasse a um menino, a Rebeca, e uma menina, a Isaac. Mas nós vamos perceber, e se nós vamos continuar na história, a gente vai saber que Rebeca é aquela que fica grávida, mas para ficar grávida, o Isaac teve que orar por 20 anos, orando e intercedendo a Deus para que sua mulher engravidasse. E é interessante que sobre Abraão existia uma promessa de que ele seria pai de muitas nações. E ele tem um filho único, e a mulher desse filho único que o Abraão manda buscar, e que um anjo acompanha, e acontece do jeito de tudo que Eliezer pede. E esta menina de repente é estéril, como assim? Mas o Senhor, depois de 20 anos, e aí Isaac casa com ela, ele tinha 37, quando nasce seu filho Jacó e Esaú, ou melhor, Esaú e Jacó, muito embora Jacó tenha tentado sair na frente, né? Não deu certo, Esaú acabou sendo primogênito. Eles nascem quando o Isaac tinha 57 anos, no ano em que sua mãe, um ano após o falecimento de sua mãe. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, dado momento na história desta família, estamos falando de uma família, pai, mãe e 2 filhos, há uma situação onde Esaú chega com fome. Todo mundo conhece a história, não conhece? Quem não conhece a história da lentilha aqui? Levanta a mão. Não conhece a história da lentilha? São só 2, 3 pessoas. Então depois volta lá, Gênesis 24, 23 a 28. Mas eu vou falar rapidamente que o Esaú estava com fome, e o irmão tinha preparado aquele guisado de lentilha, e o irmão falou, dá-me de comer dessa lentilha, estou morrendo de fome, não consegui pegar nada, fui caçar, e só se tu me der a sua primogenitura. Ah, do que me vale a primogenitura? Vou morrer de fome, seu, que vai valer? Tá trocado, você fica com a primogenitura e eu fico com a lentilha. E Jacó guarda isso consigo. E aí nós vamos entender que no decorrer da vida desta família, Rebeca é mais dada a Jacó, como se fosse seu filho predileto. E nós percebemos que Isaac tem Esaú como seu filho, que sai para caçar. Isaac tinha mais predileção por Esaú. E com isso a gente vê que, dado o momento em que o pai vai lançar a bênção sobre o primogênito, a mãe vai até o filho e fala, Jacó, vamos fazer assim, assim, assado, você vai se passar por Esaú, e vai dar tudo certo, tu pega a bênção da primogenitura. Mãe, pode ser que isso não dê certo, vai que Deus não se agrade disso e amaldiçoe a gente, que a maldição do Senhor caia sobre mim, diz essa mãe. E ele ainda temeroso, ainda tenta dialogar com ela, mãe, não é melhor? Ela, não, vai ser assim, já está tudo certo, vai lá, já preparei, seu irmão saiu, aproveita, já leva para o seu pai, enfim. Na hora da bênção ser dada, o Isaac abençoou a Jacó.
Depois disso, Esaú fica sabendo, fica na revolta, quer matar seu irmão. A mãe pega seu filho e fala: foge, meu filho, foge, que seu irmão está numa fúria danada. Se ele te pegar, não sei não. E aí ele foge. E aí a gente sabe que ele vai lá para os lados da terra do seu tio Labão, de onde veio seu pai e tal. Mas enfim, o que eu estou querendo com isso é introduzir a mensagem dizendo que nós, casados, muitas vezes buscamos uma situação ou outra, queremos que as coisas deem certo, e a gente vê aqui, né, os pedidos de oração, porque nós temos pessoas, familiares doentes, familiares acamados, tal. Nas nossas famílias, eu estou lá com a Sandra com certa dificuldade por conta da coluna, intercedendo por ela. E quando se trata de matrimônio, a gente não traz assim as claras, que enquanto casados a gente tem uma dificuldade ou outra no relacionamento e quer que a igreja ore por isso ou por aquilo outro, porque a gente vai expor o casal, vai expor o marido, ou vai expor a esposa. Mas não somos inocentes e ingênuos em acreditar que todos os casais aqui estão a mil maravilhas e no mar de rosas. Não é verdade? Ou será que estou enganado? Então, da mesma maneira que nós temos pessoas que estão adoecidas em nosso meio familiar, nós, enquanto casais, podemos estar adoecidos de alguma forma no nosso relacionamento. E aí, a gente pode tentar lembrar das juras de amor que nós fizemos na troca das alianças. O que eu falei para minha esposa? O que ela falou para mim? A gente testa hoje em dia, né? Os casais, quando vai casar, escreve um texto, e aí fala uma coisinha aqui, e aí todo mundo ri, porque traz alguma particularidade do seu cônjuge, que aquela pessoa curte. É muito gostoso tudo isso. Mas se nós fôssemos hoje declarar tudo aquilo que nós falamos de juras de amor para o nosso cônjuge, eu mesmo não me lembro na totalidade. Eu disse lá que ia ser fiel, que eu ia estar na doença, na tristeza, na alegria com ela e tal, mas não na íntegra. E aí, se nós formos lá em Gênesis, vai lá em Gênesis 2:24. E vamos ver o que simplesmente precisaríamos fazer. Gênesis 2:24, digam amém. Diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Este versículo é o versículo, casal, que vocês têm que ter ele ao amanhecer e ao deitar. A gente tem como versículo-chave da Bíblia João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas tem a vida eterna. Conhecemos esse versículo, mas quando eu falei 2,24, quem sabia que era esse aqui? Levanta a mão e fala: eu sabia! Ah, que maravilha! Amém! Sabia! Glória a Deus por isso. Então, se nós observarmos, quando Deus fala isso aqui para Adão e para Eva, eles estão antes ou depois do pecado? Antes do pecado. Então Deus aqui está querendo dizer o que é o ideal para um casal se dar bem e viver de forma a gozar do matrimônio de maneira harmoniosa, gostosa, amorosa, deliciosa, feliz, que não é exatamente bem o que vivemos em nossos dias, considerando que nós tivemos um passado de um machismo ferrenho, de homens brutos, toscos, que maltratavam, que oprimiam suas mulheres. Eu conheço vários casos. Teve um caso aqui na nossa igreja, quem esteve na ocasião vai lembrar, uma mulher que tem 7 filhos, que o marido prometia de bater, ele batia, e um dia o marido começa a prometer que mataria ela,
e ela desesperada, porque ela queria estar na igreja, mas não podia, porque a Bíblia diz que pelo testemunho dela, ela ganharia o marido, e nós falávamos, não, seja obediente a ele, com isso, você se mostrando uma mulher de Deus, ele vai se converter, e esse homem começa a prometer matá-la, 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 e um dia ele sai de casa dizendo, hoje à noite, quando eu chegar, você vai morrer. E essa mulher fica num desespero. Ricardo, lembra? E aí, essa pessoa nos procurou, a mim e ao Ricardo, e nós oramos. Oramos por aquela mulher, oramos por aquela família. E de repente, chega a notícia para nós. O camarada estava no bar, sentado numa mesa de sinuca, conversando com os amigos, e uma bala perdida o matou. Incrível, não? Ele que prometia e jurou a morte à mulher, naquele dia ele morreu. Então esse é um de tantos fatos que nós temos de pessoas que sofrem depois que se casam. Não estou querendo dizer que você, homem, você, mulher, esteja sofrendo a este ponto, mas também, como eu disse, nós não somos ingênuos a pensar que nós estamos nos nossos casamentos a mil maravilhas. Eu confesso, eu fiz 30 anos de casado agora em janeiro, desde 2021 eu estou com essa mensagem. Mas para eu trazê-la, ela tinha que ganhar corpo, ela tinha que ganhar vivência e uma realidade no meu matrimônio, para eu poder chegar e falar, olha, está dando certo. E aí por isso, e aí eu fiz 30 anos, tal, só alegria, aí hoje eu estou trazendo essa mensagem, para dizer que o casamento é um caminho estreito, muito estreito, que para que nós cheguemos com vitórias diárias, sucessivas em nossas vidas, a gente tem que ser um só. E aí, esse desafio é imenso. Como eu disse, nós tivemos uma época de um machismo ferrenho, e agora nós temos um empoderamento feminino, que agora são as mulheres que mandam, e nós aqui obedecemos, e elas falam que a gente faz, que a gente não faz, que a gente vai, que a gente vem, e tá assim. É ou não é? Sim ou não é? Deixa eu sozinho falando essas coisas aqui, me complica, endossa o que eu falo aí. Mas o desafio está como escrito lá em Romanos 12:2, mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais, experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que deixar de lado todos os ditames, tanto de machismo, de empoderamento, feminismo, essas coisas todas que estão aí fora, e focar na palavra de Deus. Gênesis 2:24. Temos que ser transparentes, de maneira que natural, o homem vê sua esposa nua, sua esposa vê seu esposo nu, mas essa visão, essa nudez, não só ser física, mas ser espiritual, ser dos problemas, dos dilemas que cada um passa, porque nós queremos uma pessoa perfeita do nosso lado, mas eu vou desapontá-lo, e se você não percebeu, você não casou com a pessoa perfeita, pelo menos a minha esposa não casou com um homem perfeito. A gente vê aqui, o que foi? É o anjo acompanhando, é o camarada orando como tem que ser, é o pai mandando buscar, e mesmo assim Deus Zulu. Um pendeu para um filho, o outro pendeu para o outro, quando que a proposta era ser uma só carne, e com isso, as coisas poderiam se tornarem mais fáceis, mais harmoniosas. Voltando um pouco lá em Jacó e Esaú, sabendo a mãe da trama que os meninos fizeram, coisa que irresponsável de um, aproveitador o outro, falar com o pai, chamar os dois, conversar, vamos romper com esse negócio aí, o primogênito é primogênito, você não é, acabou, ou vamos quebrar a tradição.
Quando eu for abençoar, abençoo um com a metade do que tem e outro com a metade do que tenho. Não foi José que pegou Efraim e Manassés no lugar do seu filho Rúben, que teria que receber a primogenitura, e dividiu para Manassés e Efraim a maior porção de toda a herança que eles deveriam receber? Ou seja, não houve conserto, houve tendência e houve depois ruptura. O pai fica triste, chateado, magoado com a mulher, já está cego na cama, à beira da morte, ainda morre magoado com a mulher, que ele foi lá e tal, toda aquela vida. E o Esaú agora está numa bronca, casa com mulheres hititas, só para fazer birra para a mãe, porque deu apoio ao irmão. O irmão foge querendo fugir da morte, bagunçou geral, porque não havia e não houve unidade. E olha que eram pessoas de oração. A menina ora e pergunta a Deus por que no barriga dela havia que as crianças estavam brigando, e num sonho ela tem uma visão que um ia servir o maior, ia servir o menor, tal. Então a gente vê que eram pessoas que estavam diante de Deus, mas não seguiam o que Deus dizia com relação à ordenança do matrimônio. Vocês estão entendendo? Sim, a Rebeca provavelmente acreditou estar fazendo justiça. Tanto ela está acreditando que está fazendo justiça, que ela acredita que não vai ter maldição nenhuma. Venha sobre mim a maldição que tiver que vir. Então, às vezes, nós fazemos e cometemos erros, achando que Deus vai endossar. Mas não é assim. Aí eu pergunto a você, você consegue? Não me responde não, só para ti aí. Você e seu cônjuge conseguem ser uma só pessoa? Vocês conseguem viver em unidade? Ou seu filho, a sua filha pronta, e tu fica sabendo, mas para que o outro não fique sabendo e dê outra bronca, e porque é mais duro, pega pesado, ou porque castiga, ou porque dá uma sova, tu passa pano. Esconde a traquinagem do menino ou da menina, e vai se crescendo, e aquele menino vai se apoiando em você, e o outro de repente se apoia no outro, e com isso vai se dividindo. Ou às vezes não, às vezes por conta do serviço, ou por conta de uma mãe, porque os dois têm mãe, aí um pensa assim, eu não vou dar isso aqui para a minha sogra, eu vou dar para a minha mãe. E minha mulher não vai ficar nem sabendo, porque se ela ficar sabendo, eu vou ter que dar para a sogra também, e eu não estou afim. E aí, do salário que ganha, ganho tanto, menos tanto, mais tanto ela repassa para a mãe, beneficia, ou uma atividade de caridade que se ela falar para o marido vai não gostar muito da situação. Então são várias situações que quebram a nossa unidade. E aí nós vamos dizer, mas Isaac tinha autoridade. Então é questionável essa autoridade masculina. E nós vamos falar sobre ela. Porque Isaac tinha autoridade, mas Rebeca tinha o poder. Porque para haver autoridade, tem que haver quem reconheça essa autoridade e se submeta. Mas não, ele tinha autoridade, tanto é que ele ia dar a primogenitura. Mas Rebeca daqui e dali mexeu, sabendo como era o marido, sabendo como era um filho, sabendo como era outro, preveu como seria, muda a peça, muda a outra, mente aqui, aumenta ali, tira colar. Cadê a autoridade de Isaac? Então o marido, ele não tem autoridade no lar. Se a esposa que tem o poder de apoiar essa autoridade, não lhe endossar. Então a gente percebe que é uma via de mão dupla. Então, enquanto o homem se orgulha de ter autoridade, a mulher pode se orgulhar de ter o poder. E ambos se orgulharem por terem autoridade e poder, transitarem de maneira harmoniosa dentro do relacionamento. Ou não é Jesus que é o cabeça, como tal é o marido dentro do lar, e a mulher que representa a igreja. E então o marido dá a vida pela mulher, mas a mulher o serve de todas as formas de maneira submissa. Não é assim? Ou será que a gente anda confundindo alguns termos? Vou fazer uma parede,
e chamo um ajudante para me ajudar, ok? Um servente, um ajudante, e vou fazer uma parede. Ou não, eu estou sem dinheiro e vou pedir ajuda para alguém me emprestar um dinheiro. Quem vai me ajudar? É mais ou menos que eu. Se eu dependo da ajuda dele, quem está dependendo da ajuda? Sou eu? Então ele é mais que eu ou não? Se eu preciso de ajuda financeira, e de repente o meu amigo, irmão Ricardo é cheio da grana, Ricardo, empresta aí para mim tanto, me ajuda aí. Ele está me ajudando? Mas quem é mais? É eu que peço ajuda ou ele que me dá ajuda? Aí nós vamos ver na Bíblia, lá em, volta uma página aí, 1:26. Também disse o homem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele. Quem vai ter domínio sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra? Quem? O homem. E aí, Deus depois os abençoou, que ele cria a mulher e tal, e fala: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A quem que ele está falando isso? A Adão e Eva. É ou não é? Então o fato de Eva ser ajudadora idônea, não a faz menor, me faz ela no mesmo patamar que está Adão. Porque Deus dá aos dois o domínio sobre a terra, a sujeição. São os dois que estão juntos que vão fazer com que multiplique a população na terra. Não é a mulher, como eu costumo dizer, que não é um útero que vocês carregam no ventre, mas é uma fonte divina de vida, onde nós geramos, onde vocês gestam nossos filhos. Isso não é uma honra para a mulher? Então, qual é uma honra para o homem ter a semente para fazer depositório nesta fonte divina para que a criança nasça? Então não há aquele que é maior ou aquele que é menor. Se nós olhamos então o homem e mulher na condição divina antes do pecado, a gente vê que é para ver uma unidade. Ah, mas a palavra ajudador é que sempre quem está por baixo. Então vai lá, 1 Samuel. 1 Samuel. Acho que é 7:12. É tanto papel aqui, gente. Onde diz assim, alguém vai saber esse versículo de cor. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quem lembra desse versículo? Está lá em 1 Samuel 12:7. 7:12. Deus se torna menor que nós, por Ele ter nos ajudado a chegar até aqui. Então vocês percebem que semanticamente a palavra ajudadora ou auxiliadora acabou tendo uma conotação denegrida, diminutiva, e aí a gente pega e nem trata mais dessas questões por conta do feminismo e por conta de não sei do que, mas vamos ver o que está na Bíblia e vamos viver o que a Bíblia diz para vivermos. E aí, casados, talvez o abandono do conceito de unidade que existia antes do casamento, porque antes do casamento há, não é? Por que a gente namora com a garota que a gente gosta? Porque temos propósitos únicos, temos objetivos, é um noivado, e para o noivado a gente prepara isso e prepara aquilo, e aí dá para fazer, não dá, vamos casar, como é que vai ser? A gente compra, não compra, a gente faz por nós mesmos, a gente constrói na casa do pai, a gente vai morar debaixo da ponte, a gente entra em unidade, em propósito único. Aí depois que casa, agora tu é minha mulher, aí acha que é posse. A mulher fala, agora tu é meu marido, e acha que é posse. E aí começa a pôr as garrinhas de fora e querer mostrar um que é mais que o outro, onde o ego vem falar mais do que a humildade no casal. E aí nós vamos ver que a Bíblia vai tratar de relacionamento em toda a sua extensão, com muitos exemplos práticos, e muitos que mais deram errados do que certo.
Me diz aí, igreja, um casal na Bíblia que você encontrou assim, fala, putz, esse casal é top. Diz aí. José e Maria. Pode ser. Bom. Concordo. Outro se tem. Ana e Eli. Eucana. Ruth e Boaz. Outro, tem mais um? Oi? Samuel casou com quem? Casou, né? Teve filho, Joel e mais um, não sei qual que é. Mas enfim, eu lembro de Priscila e Áquila, mas assim, de apassão, porque Paulo só citou eles. Agora tem uma história legal para vocês conhecerem, fica em Reis. Jeoseba e Joiada, um sacerdote e sua esposa, num propósito que eles fizeram. O que eu estou querendo dizer com isso, que na verdade, a Bíblia não nos dá muito exemplo com muitos detalhes. A gente até supõe todos esses casais, e acredito que sim, Zacarias e Isabel, é ou não é? Fala, Jane. Zacarias e Isabel. Aliás, eu passei essa semana toda nas madrugadas orando por todos os casais, todos vocês, nominalmente. Aí eu estou olhando aqui, falta um casal, falta o outro, eu tenho um que eu conheço, o marido, sei o nome, não sei o nome da esposa, mas eu estive orando por vocês. São 54 casais que nós temos na igreja, nós temos uma média de 109 filhos de maneira geral desses casais, fora os que são viúvos, que eu não estive orando nesse propósito e tal, mas enfim, nossa igreja era para ter aí 180 membros se todos os filhos de vocês estivessem aqui. Mas enfim, estamos diante de um grande problema em que a própria Bíblia parece que às vezes não nos ajuda muito, mas nos ajuda sim. Gênesis 2:24, sejam um. E é tão importante esse versículo que só vai ter mais 2 vezes que ele vai ser citado a questão da unidade. Quando Jesus fala para Deus, Senhor, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. E quando Paulo lá na frente, acho que aos Efésios, ele fala da unidade da nossa fé. Tamanha a importância que nós devemos ter e considerar a unidade no nosso casamento. A transparência total. Ah, não, eu vou contar isso para minha amiga, se eu vou contar para o meu marido vai dar, não, eu vou contar isso para o meu amigo, nem vou falar para minha esposa sobre isso. Nós somos meninos ou somos adultos? E não podemos saber das coisas que o nosso marido detém em conhecimento, exceto segredos e coisas confessionais de ministério, fora isso que é do casamento e é do conhecimento de ambos, ou será que somos meninos, né? Aí nós vemos lá, Deus, depois do pecado, ele sujeita em Gênesis 3,16 a mulher a servir o marido. Não é assim que está lá? Está lá assim ou não? E nós temos nos calado e nós temos pensado que esse sujeitar é que o homem vai explorar a mulher. Não, ela continua na mesma missão. Em Atos 5, 9 e 10, lá, Safira e Ananias, os dois entram em comum acordo, em unidade que os dois estavam, vende uma propriedade por X, diz que foi por Y, e aí morre um, aí quando chega o outro, foi assim, morre também, mas eles tiveram unidade. Tudo bem que essa unidade não deu muita coisa boa não, né? Aí nós temos em Romanos 7:2, a desobrigação do viúvo, né, ou da viúva, em permanecer fiel ao cônjuge. Morreu, se eu tenho que casar eu caso, se vai demorar 1 mês, se vai demorar 1 ano, eu sou livre, sou de maior para isso. Não é filho, não é neto, não é vizinho que vai dar bedelho e dizer que eu não devo porque fica mal, porque eu sou dono de mim, e eu estou desobrigado, uma vez que meu cônjuge faleceu. Ou não é assim que funciona, ou não é assim que está lá em Romanos 7:4? 1 Coríntios 7,13, o testemunho santo do cônjuge trará o outro a Deus. Olha que lindo. Se você é convertido e o seu marido não é, vai ser com a sua ação santa que você vai trazê-lo ao Pai. E se você, homem, é convertido e sua mulher não é, é tua ação santa que vai trazê-la ao Pai. E aí tem alguns versículos que é complicado, né? 1 Coríntios 14:35 diz para a mulher nem sequer falar na igreja. Fique calada, fale não.
Mas espera aí, por que nós só temos só esse versículo falando isso em Coríntios? Dada a cultura e a questão do paganismo que existia naquela época, com relação às sacerdotisas que existiam nos templos, e elas acabam por se converter e entram na igreja, e elas são tolhidas de falar na igreja do Senhor, porque elas não tinham conhecimento como tinham os seus maridos, que os maridos eram mais voltados ao conhecimento e ao doutorado com relação às coisas da igreja e tudo mais, então elas eram impedidas de falar, mas é uma coisa circunstancial, local, não que vós mulheres, não possam falar. Então a gente tem que também entender, quando lê, que algumas coisas são da época. A sujeição da mulher ao marido é fato. A mulher deve se sujeitar ao marido como a igreja se sujeita a Cristo. E o homem deve ser fiel e amar a mulher como Cristo amou a igreja. Qual o mal nisso? Por que não buscarmos vivermos isso? O marido tem o dever de amar a mulher como a si mesmo. Um não é dono do seu próprio corpo, mas o homem é que tem poder sobre o corpo da mulher, e a mulher sobre o corpo do homem. A Bíblia fala para que não nos priveis um do outro, e vocês entendem de que ele está falando aqui? Para que o diabo não nos tente. Aí dá uma briguinha, vou dormir no sofá, vou dormir de bunda virada, não quero nem saber. E Satanás vem, porque pensa que não, que nós homens, as meninas aí fora, não cresce os olhos em nós. Eu que fecho os meus. Sério? E o Ricardo, que é mais bonito que eu, atrai mais, né? Eu não sei se nossas idas e vindas nos treinamentos que nós fizemos, esse mês ainda fomos para Rio de Janeiro, fomos para Porto Alegre, fomos para Curitiba, fomos para Brasília, e já teve menina que chegou e falou: dá o telefone dele para mim. Para que tu quer, menina, esse telefone dele? E ele sem aliança, tá ligado? Mas é porque ele tira por questões, né? Porque ele não pode usar por certas questões. Estou colocando você em maus lençóis. Mas já pediu, não foi uma vez nem duas não. Eu falo: sai daqui, Satanás. É nada, eu dou uma desculpa, falo: não, você quer o telefone para a gente dar algum treinamento? Está aqui o site da Mais Treinos, está aqui o meu telefone. Ela sabe, é ela que atende. Falar nisso, a Sandra ouvi. Essa história do que o meu celular, minha mulher não põe a mão. Eu tenho uma senha, mas ela não acessa. Ou o homem não pode acessar o celular da mulher. Gente, somos um. A Sandra está numa situação lá esses dias que eu tinha que tirar e pôr peças íntimas nela. Levar ela ao banheiro para ela poder fazer uso do mesmo, tomar banho e tudo mais. Isso é intimidade. E sem reservas. E aí eu não posso olhar o celular dela? Oxe, claro que olho. Mulher bonita daquela, fica postando as fotos no Instagram. Os maluquinhos vai lá: você tá bonita, hein? Nossa, eu com um mulherão desse. Nós fomos no evento de casamento. E aí a Sandra tira foto comigo e ela pega um extintor e aponta para mim como se estivesse apagando fogo em mim, né? Aí um dia lá, com uns coleguinhas lá, um amigo meu viu essa foto, falou: maluco, quem é essa menina? Eu quero apagar o fogo dela. Aí eu falei: eu mato agora ou deixa esfriar a situação? Você lembra, você sabe quem é? O Ricardo lá do... O Ricardo. Falei: mano, aí eu tirei a foto, falei: só eu vou ver essa foto agora. O cara falou isso, eu me segurei. Né? E o Ricardo, que é o pai do meu filho, que nós damos aula juntos. Aí eu falando que meu filho ia chegar no treinamento para ajudar a gente. Aí meu filho chega: Mateus. Aí daqui a pouco está o Mateus ajudando lá, eu estou dando aula, eu estou vendo a menina cutucando a outra, cochichando no ouvido. Aí daqui a pouco uma chega no Ricardo na hora do intervalo: aquele menino é filho do André mesmo? O Ricardo é filho do André.
não se ligou, tal, e passa o tempo, aí chega outra, ele é filho do André. O moleque é a cara do Mateus, o Mateus é a cara do Ricardo, se vocês olharem, parece mais com o Ricardo que comigo. E eu falando que sou amigo do Ricardo desde criança, né? Falando, nossa, os caras são amigos desde criança, e o outro passou a perna nele. Aí no final o Ricardo percebeu a situação e falou, não, eu sou irmão da esposa do André. Aí as meninas fizeram um ar de desabafo, de alívio, assim, menos mal. Foi ou não foi, Ricardo? Você lembra disso daí? Mas enfim, vamos ver que em 26, como nós já dizemos, é Deus formando homem e mulher para a mesma missão. Jesus não morreu uma vez pelo homem e morreu outra vez pela mulher. Não tem isso. Jesus morreu por ambos. A mulher não tem que fazer mais sacrifício que o homem para poder dar o céu. É só crer no Senhor Jesus como nós cremos. Da mesma maneira o negro, da mesma maneira qualquer que seja a pessoa que tem qualquer dificuldade de mobilidade, dificuldade de andar. Então, Jesus morreu por todos. Nós não temos que fazer acepção de pessoas, não é assim que Paulo fala, que Deus não faz acepção de pessoas? Agora, meus amados, há algum prato de lentilha que está desestabilizando a sua família? Toma cuidado, elimina, cuida disso, antes que a unidade haja uma ruptura tal, que às vezes a gente pensa que não vale mais a pena caminhar juntos. Às vezes nós pensamos que não mais amamos o nosso cônjuge, porque quando a gente chega perto o coração não bate como quando nós éramos namorados. Lembra que o coração, eu ouvia meu coração quando eu via a Sandra, aí de repente não é mais assim. Mas por mais que esteja nublado, o que está atrás das nuvens? O sol do amor. Então não é por conta dos problemas, não é por conta das nuvens nubladas que ficam entre nós e o amor que declaramos um ao outro, que vai fazer com que nós partamos para caminhos diferentes, como muitos hoje pensam que o divórcio é o caminho. Aí divorcia, casa com outro, como tem um exemplo aqui da igreja, que casou com outra, e já casou com a terceira, e daqui a pouco vem a quarta. Meu Deus, não, insistamos em esperar as nuvens nubladas serem levadas pelo vento do Espírito Santo para longe, por conta da nossa unidade, e o sol do amor brilhar a ponto de nos queimar. Acredite nisso, acredite no seu casamento, acredite, traga à memória aquilo que pode te dar lembranças, aquilo que te pode trazer, eu quero trazer à memória, aquilo que pode te dar esperança, né? Agora, quando você ganha um presente, tu faz um auê, nossa que legal, gostei, tu vai contar para 2, 3 pessoas. Às vezes teu marido faz uma coisa ruim para tu, ou às vezes a mulher faz uma coisa ruim para o marido, sai contando para geral. Aí todo mundo fica de cara assim com o marido, é a família dela, é a vizinha, é a amiga, aí daqui a pouco tá eu e a mulher de boa, e o povo tá, mas são 2 sem vergonha, né? Guarda para si, é com ela que se resolve, é com ele que se resolve, seja a treta que for. A não ser se for ameaça de morte, se for agressão, se for assédio, sei lá do que, mas se não, nada do que 2, 3, 4 dias para sentar poeira e o love, depois de uma briga tão gostosa que a gente se recontra, meu Deus, não é? Pelo menos comigo é maravilhoso. Então, meus irmãos, tomemos conta, né? Porque quando a gente briga, muitas vezes a gente fica fazendo o quê? Exumando defunto. Estamos discutindo sobre esse copo d'água. Aí eu percebo que nessa discussão, que não é competição, discussão é quando há um diálogo em busca de um consenso comum que concilie a harmonia do relacionamento. Competição é eu saber que isso aqui é de plástico, mas eu me enganei e falei que ela é de vidro. E agora eu insisto em dizer que é de vidro, mesmo a pessoa pegando e mostrando para mim que é de plástico, mas eu digo não, é de vidro. A hora que eu peguei era de vidro, na tua mão virou plástico. E às vezes a gente tem essas insanidades
de querer se prevalecer nas suas próprias razões. Isso é vaidade, é ego. Isso só destrói um bom diálogo, um bom relacionamento. A humildade só afasta as coisas boas. Agora, se isso é água e eu tomo como água, pensando que era um refrigerante, e a pessoa fala que é água, de fato, pensei que fosse refrigerante, mas é de água mesmo, né? Mas é difícil a gente dar o bracinho a torcer, não é? Essa semana mesmo eu estava com o Ricardo no volante e tal, não sei o quê, aí eu tinha um estreitamento de pista, e não é nem minha esposa, hein? Só amigo, e o caminhão jogando para cima de mim, e eu nem me ligando, que eu estava numa faixa que estreitava para a esquerda. Aí o Ricardo, você não está vendo, André? O cara vai bater na gente. Eu tirei, claro que eu estou vendo. André, você não viu isso. E o Ricardo é chato, né? Você não viu. Eu vi. Aí eu falei, mano, eu não vou ficar discutindo. Aí eu falei, não, Ricardo, eu vi, mas estava muito em cima, e quando eu vi o caminhão estava vindo mesmo para cima, eu demorei para puxar, mas estava 2 metros de mim. Aí ele falou, mas estava 1 de mim, porque ele estava mais perto do meu lado, né? Mas enfim, Deus, quando Ele quis peixes, Ele pediu para o mar. Quando Ele quis animais silvestres, selvagens, domésticos, Ele pediu para terra. Mas quando Ele foi fazer o homem, Ele, o Filho, o Espírito Santo falou, façamos. Há coisas que nós queremos, nós delegamos para outros, mas tem coisa que nós vamos fazer a 2 mãos, é a mão do marido e da esposa. As coisas comuns do dia a dia, eu conheço o perfil da minha esposa, ela conhece o meu perfil, ela pode tocar, eu posso tocar, mas tem questões, fala, peraí, isso aqui não sei não, hein, acho que é melhor eu tratar juntamente, para saber qual é a opinião dela, e vamos ver o que será disso aqui. Pode até ser que não tem nada, era algo que tu queria, mas ela não vai querer, e aí vocês vão chegar num consenso, porque a gente coloca uma coisa aqui, tal, a gente pode até, mas não vai ser agora, consenso, unidade, né? E não há diferença entre homem e mulher, nós somos duas pessoas com a mesma substância. A diferença é que o homem, ele tem um órgão convexo, e a mulher tem um órgão côncavo, é ou não é? Da mesma forma, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3 pessoas em uma só substância. E para ficar mais claro, vocês já viram que a água, ela tem sua condição líquida, e ela tem sua condição gasosa, e ela tem sua condição sólida, mas ela não deixa de ser água e ter a finalidade de nos servir? A mesma coisa é eu enquanto marido, é a menina como esposa, no trato com nossos filhos, com nossos amigos, somos 2 pessoas, mas a mesma substância, porque nós somos um só, é assim que nós temos que encarar, amém? E aí nós estamos terminando falando que, quando nas discussões nós usamos da desonestidade, nós acabamos escondendo informações, ou a gente aumenta questões, ou a gente exuma defunto de outras questões não pertinentes, só para não dar o braço a crescer. O desafio é você tratar uma discussão, ou uma desavença, um aborrecimento, de maneira que você possa superar, tal qual quando você ganha um presente. Você ganha um presente, guardou lá, ficou, já era, você esquece até quem te deu. Mas aquilo mal que é te feito, tu vai para o túmulo, tu está morto lá. Desgraçado veio no meu velório. Aí se eu pudesse matar. Porque você fica carregando a mágoa das coisas que não deve. Agora imagina você fazendo festa por aquilo que você ganha da esposa ou do esposo, e você fala, putz, você me deu isso, nossa, que legal, tal. Eu te elogio até o pôr do sol do dia 1º de junho,
E nesse período todo, por você ter dado aquele presente, aquela pessoa vai ser sempre benevolente com você. Você vai cometer uma falha, vai ser uma outra falha aqui, mas ela vai relevar, porque você a honrou com um presente que ela estava esperando, tal, e com isso você releva situações que quando passados, você olha para trás e fala, ainda bem que eu nem toquei nesse assunto, passou, já entendi, já era, não nos desgastamos. A gente teria que ter esse mesmo fogo que a gente tem para discutir, brigar e querer estar com a razão, quando a gente ganha algo de bom do outro. Não é tão gostoso ver que eu ganhei, aí pega o álbum de casamento, olha quando a gente casou, que bonitinho que você estava vestido assim, nossa, seu vestido de noiva, nossa, e você de barriga quando ganhou nosso filho? Porque a gente quando briga, a gente fica exumando as outras questões que já até estava esquecida para um ou outro retoma. Temos que tomar cuidado com isso. Mas amém, meus amados. Temos que entender que na matemática 1 mais 1 são, mas o casamento 1 mais 1 é 1. Como é que a gente pode tratar disso? Se eu pegar aqui e jogar uma gota aqui, o que eu vou ter aqui? Uma gota. E se eu chegar de novo, o que a segunda gota vai fazer com a primeira gota? Uma gota só, é isso que somos. E é isso que nós temos que lutar para não deixar de ser, por mais que tentem nos separar, e o mundo está aí para nos desafiar isso. Por isso que a igreja tem que o papel de mostrar, através dos seus relacionamentos matrimoniais, que nós somos filhos do Altíssimo, que nós obedecemos o Gênesis 2:24, nós somos uma só carne, você com seu cônjuge, eu com minha cônjuge, e assim seguimos, sempre. Amém, amém, amém? Amém. Eu gostaria agora de orar com vocês, peço que fiquem em pé. Ó Pai, o Senhor tanto tem falado comigo neste tema, e por isso eu trouxe a tua casa, para que possamos partilhar dessas verdades tuas, ó Deus, que os teus pensamentos não são pensamento contra nós, mas os teus pensamentos conosco são pensamentos de paz. Da mesma forma nós com nossos cônjuges, nossos pensamentos um para com o outro, não é pensamento de retaliação, de vingança, de discussão, de prevalecer na razão, mas é pensamento de paz e não de guerra, Senhor. Que o Senhor possa colocar diariamente em nossas vidas esse conceito. Eu não estou para dividir, mas estou para somar. Eu não estou para subtrair, mas eu estou para unir sempre. Abençoe, Pai amado, todos os casais que eu já venho orando por toda essa semana. Muitos estão aqui, outros não, mas que o Senhor possa abençoar todos e possa sim, Pai, trazer-nos a cada dia a unidade diante de Ti, de maneira que nós possamos, porém, então, não sermos só uma carne, eu e meu cônjuge, mas possamos trazer o Senhor a nós, e dessa forma, o Senhor ser conosco um também. Dessa forma eu oro, te agradeço pela oportunidade, peço a bênção tua sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.